E agora eu vou conversar com Tânia Leão Segurado, especialista e graduada em comunicação social, relações públicas, MBA em gestão empresarial e análise organizacional, e especialista também em recursos humanos estratégicos, gerente pedagógica do Grupo Destra. E nós vamos falar de um tema muito interessante hoje, um tema que gera às vezes conflitos entre o pai, empresário, e o filho. E nós vamos falar sobre gestão de pessoas e comunicação nas organizações. Tânia Leão Segurado, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. O prazer é sempre nosso, Tânia. Você sabe que esse tema que você vem trazer aqui, você é uma excelente profissional, você sabe que agrada aí quase, agrada pelo menos uma boa parte. Obrigada. Tânia, gestão de pessoas e comunicação. É um problemão, né? Sempre, né? São os dois pontos, assim, que se nós entrarmos em empresas de qualquer segmento, sempre esses dois focos, né? Eles vão estar em primeiro lugar nos conflitos e nas decisões. E geralmente funciona assim. O patrão, vamos dizer assim, quer de um jeito, pensa de uma maneira, e a maioria dos funcionários não aceita muito a ideia dele, né? É igual pai e filho, né? São muitas gerações convivendo no mesmo lugar, né? São pessoas diferentes, vindas, né, com outras culturas, sendo obrigadas a trabalharem e atingir os mesmos objetivos, né? Isso geralmente causa confusão. E aí entra o tal da geração X, Y, Z. Eu estou em qual geração? Você, né? Baby Boomer. Meu Deus do céu. Essa não estava no script. Baby Boomer. Nós já passamos, né, dos 50. Ah, é? Então você que tem mais de 50, você já está você é classificado como Baby Boomer. É Somos isso mesmo? Do pós-guerra, né? Pós-guerra. Isso. E aí, depois dessas, vem o X, Y e Z. Exato. A última é agora essa meninada do Z, que só fica no Zazap. Nós já estamos falando até na Alfa, né? Que são os nascidos de 2010 para cá. Meu Deus do céu, estamos perdidos. Tânia, novo desafio. Olha, as empresas, elas têm dois grandes desafios: conviver com a comunicação e conviver também com pessoas de diferentes gerações nas organizações. Então, a comunicação precisa ser diferenciada em função das diferentes gerações que estão convivendo no mesmo local. Quer dizer, isso significa dizer que geralmente, numa propriedade rural, eu já cansei de ouvir isso, o cara fala, não, mas meu pai não adianta, rapaz, meu pai pensa de um jeito, a gente quer fazer um melhoramento genético, ele não aceita, quer mudar de capim, quer plantar isso, ele não aceita. Seria esse choque? Exato. Como você disse, isso não é um problema só do meio urbano. Sim. Como as fazendas, o meio rural, né, a propriedade rural hoje ela é vista e é gerida como uma empresa, também esse conflito de gerações alcança o campo, né, em questão de investimentos, em questão de decisões sobre o que fazer com essa empresa fazenda, né, com essa empresa propriedade rural. Gerações classificadas. Nós classificávamos as gerações de 25 em 25 anos, até bem pouco tempo. Mas como as informações hoje elas atingem globalmente a todos em tempo real, de 5 em 5 anos existem pessoas diferentes entrando no mercado de trabalho. E essas pessoas, né, são essas pessoas com essas novas demandas que vêm para a gente enquanto equipe, enquanto demanda de comunicação, e aí tudo que envolve uma corporação, envolve uma organização. A gente observa nessa meninada mais nova, a gente fala assim, escuta, vamos com calma, vamos planejar direitinho, vamos fazer. Não esquenta não, vamos pegar, vamos fazer, tal. Mas rapaz, mas lá pode dar problema. Não, se der a gente conserta. Quer dizer, não é bem por aí também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Essa geração, ela é muito imediatista, então, às vezes, falta visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? As minhas decisões aqui podem afetar alguma coisa, algum processo, alguma pessoa lá na frente, né? Então, e eles não conseguem enxergar isso aí. Esse imediatismo, às vezes, faz com que essas decisões precisem ser um pouco refreadas e um pouco mais planejadas. Mas a experiência conta muito, né? Conta, sempre vai contar. Geração Z. A geração Z, ela está entrando no mercado de trabalho, né, por volta de 25 anos, né, menos de 30 talvez, e ela é uma geração que decide, pensa e alcança resultados de uma forma diferente, né? Ela não está habituada a lidar da forma com que a geração Baby Boomer XY estaria.
nós estamos falando assim, de maneira geral, vamos dizer, entre aspas, choque de gerações. Nós temos aí a geração X, Y, Z, hoje as coisas são muito rápidas, hoje você conversa com qualquer parte do mundo, fica sabendo em questão de segundos. Só que as coisas no dia a dia não são tão bem assim rápidas, né? Exato. E esse boom das redes, principalmente as redes sociais, a internet, veio assim bater de frente com muita coisa que os mais velhos pensam e agem, né? A geração Z, ela não se acostumou com o e-mail, ela se acostumou com mensagens rápidas e instantâneas em tempo real. Quer dizer, o e-mail já era. E isso também nas organizações, em qualquer segmento, seja no agronegócio ou nas empresas urbanas, isso causa uma série de problemas em termos de comunicação. Quer dizer, o e-mail hoje já é, assim, entre aspas, uma coisa meio, vamos dizer, não é meio, mas ligeiramente ultrapassado, né? É preciso que nós achemos novas formas de se comunicar dentro das empresas, né? Justamente para haver uma adequação a essas várias gerações que estão convivendo. E essa adequação, a gente pode chamá-la de mudança comportamental. Principalmente mudança comportamental, né? Porque nós precisamos fazer com que as pessoas trabalhem, alcancem resultados, né? Justamente porque tudo hoje é muito instantâneo, muito rápido, né? Mas a gente sempre tem que estar vigiando essa meninada da geração Z, né? Não tem? Olha, tem gente boa. Nós precisamos aproveitar tudo que tem de melhor nessa geração Z. E tem muita coisa boa para ser aproveitada. Eu acho que todas as gerações têm coisas boas, não tem? Exato. Enquanto as gerações anteriores, né, são ótimas em planejar, em analisar, nós precisamos desse frescor da criatividade que a geração Z vem trazer para as corporações. Vamos falar um pouquinho agora sobre disponibilidade de ferramentas. Disponibilizar ferramentas. As empresas precisam se acostumar a trabalhar por projetos, trabalhar por grupos de interesse. Então, de repente, você passar um e-mail não é mais necessário. Que tal se nós fizéssemos um grupo de interesse e também entrássemos aí nessa era das mensagens instantâneas direcionadas apenas para aquele grupo de interesse? E os projetos iriam mudando e os grupos iriam mudando também, né? Seria aí uma opção. Mas não é interessante, às vezes, você olhar dentro do olho do outro? Isso não pode perder nunca, né? Quando se chega em fases de projeto que precisam de análise, que precisam de tomada de preço, que precisa de levantamento de custo e outras necessidades de acordo com o projeto, aí nada vai substituir o olho no olho. Tânia Leão Segurado, baita de um assunto que eu gostaria de continuar no próximo programa com você, isso aqui que é muito interessante. E vale para você também que tem propriedade rural. Não pensa você que vai fugir não, porque serve para todo mundo. Muito obrigado, Tânia, e até o próximo. Eu que agradeço, estou à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.